Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Hoje, no Café com Política, a nossa conversa com a vereadora de Belo Horizonte, Marcela Trópia, do Partido Novo. Olá, vereadora, muito bom dia, prazer em tê-la novamente conosco. Muito bom dia Guilherme, bom dia Thalita, obrigada pela recepção aqui mais uma vez. Vereadora, vamos começar aqui sobre uma conversa relativa a custos e um pouco mais, acho que, de transparência quando ações governamentais sejam adotadas. Houve a derrubada de um veto que trata de uma proposta capitaneada pela senhora, de que quando houver alguma, eu vou chamar de interferência ou alguma decisão do poder público para fazer determinadas medidas, que haja uma apresentação do impacto econômico ou dos impactos, sejam eles econômicos ou não, que precisem ser colocados claramente nessa proposta. Eu queria que a senhora me desse um exemplo, assim, para a gente tentar materializar o quanto que o Belo Horizontino consegue perceber. Olha, proposta X da prefeitura é apresentada. Como é que eu consigo tatear isso para o nosso ouvinte? Bom, primeiro que é importante explicar que essa proposta nasceu da nossa comissão de desburocratização, foi uma ideia enviada pela CDL. O comércio de Belo Horizonte é muito impactado com esse tipo de medida da prefeitura, que é aquelas regras que não tem muito pé nem cabeça, mas que geram um custo para o empreendedor ou até mesmo para o cidadão, porque se você não cumprir, tem uma multa, e para você cumprir tem um custo. Então, no fim do dia, você desembolsa dinheiro da mesma forma. Vou dar um exemplo muito simples, né? Quem aqui nunca viu aquelas placas que tem atrás do caixa do supermercado dizendo: você está defendido pelo Código de Defesa do Consumidor, ou observe se o elevador está parado neste andar. Existem várias placas que foram criadas ao longo dos anos em Belo Horizonte, é um exemplo, que foram custosas para serem implementadas. Eu confesso para vocês que eu nunca vi ninguém fiscalizando se elas estão lá ou não, mas ai do dia que elas forem fiscalizadas, porque existe com certeza uma multa para o empreendedor, e que não são muitas vezes placas de efeito prático. E essas e outras regras e burocracias são criadas ao Deus dará na Câmara Municipal e são criadas ao Deus dará na Prefeitura. E dentro da nossa casa, quando a gente quer criar um aumento de despesa, a gente faz a conta, não é? Por que quando o poder público legisla para a população, legisla para o empreendedor, ele não faz essa conta? Então, a ideia é realmente criar um contra-incentivo para esses projetos ruins nascerem. E outra, se o projeto for importante, se a placa for necessária, se for uma burocracia que vai evitar algum tipo de risco, né, que seja importante, então que faça-se a conta. Não é tão difícil saber quanto custa uma placa. Faz um orçamento ali na gráfica que a gente descobre, vê quanto custa o banner, quanto vai custar. Eu tinha um projeto na Câmara, eu me lembro muito bem, de obrigar cada sacolão de Belo Horizonte a ter uma cadeira de rodas à disposição para as pessoas. Quanto custa uma cadeira de rodas? Não é difícil saber. Coloca lá no projeto. E aí a ideia é conscientizar os vereadores na hora de votar do que eles estão gerando de impacto no bolso do cidadão. Porque o cidadão sabe quanto ele paga. Quando a prefeitura manda um projeto de aumento de IPTU, ela coloca qual que é o percentual e o cidadão sabe quanto que vai vir no bolso dele. Só que essa prática precisa ser obrigatória e precisa ser para todo mundo, para vereadores e para o executivo, para a gente ter uma prática legislativa mais consciente, né, dos impactos que a gente está gerando na cidade. Porque senão, qual que é o risco e o compromisso do vereador em fazer, às vezes, um projeto que vai atingir a cidade inteira, vai gerar um custo para a cidade inteira, mas para ele mesmo vai mudar muita coisa. Então é importante compartilhar essas responsabilidades, né? É claro que nós não estamos falando de um projeto que vai facilitar a falta de fiscalização, né, vereador? Eu acho que é importante a gente explicar isso. Quando a senhora traz essa informação, acho que a gente precisa falar pro comerciante, até para a população, que aquele lugar não vai deixar de ser fiscalizado ou não vai precisar não cumprir com as regras. Mas a desburocratização vem também ao encontro daquilo que muitas vezes o empreendedor tem como multa e não consegue pagar, e aí fica devendo para a prefeitura, devendo para o estado de uma forma geral, pontos que às vezes não precisavam estar ali? Com certeza. Eu dou um exemplo para vocês de uma lei que nós revogamos em Belo Horizonte, que era a lei que proibiu o sal na mesa. Essa é uma lei polêmica, porque ela nasce de uma boa ideia. As pessoas estão ficando mais hipertensas, as pessoas estão com problemas de obesidade, e comer mais sal é uma coisa que atrapalha a saúde. Mas quantas refeições as pessoas fazem fora de casa? Na semana, pensando em 3 grandes refeições por dia, são 21 refeições. Se ela almoçar todo dia fora de casa, são 5 das 21. Você está atacando o problema
no empreendedor, dizendo que ele não pode ter o saleiro na mesa, mas ele ia ter que disponibilizar o saquinho, que às vezes é um outro custo muito maior para ele, sem calcular quanto que vai dar essa diferença para o empreendedor. E na prática você não está resolvendo o problema. E quando o fiscal chegava lá para fiscalizar, era uma multa de mais de R$5.000 para o empreendedor que tivesse, o comerciante, né, o dono de bar e restaurante, que tivesse deixado, por exemplo, o saleiro na mesa. E é uma lei que nasceu de um vereador que até podia estar bem intencionado, mas que não fez todas as contas do impacto financeiro que isso ia gerar, e no caso dessa lei, até o impacto de fato para resolver o problema. E a gente vê esse tipo de lei sendo feita na Câmara Municipal o tempo todo. E é importante falar desse histórico, né? Eu não tô aqui fazendo uma coisa super inovadora, não tô reinventando a roda. O Matheus Simões lá atrás começou esse trabalho de racionalização, de limpar leis que eram inúteis para BH, que já não tinham usabilidade, como fazer um nó no seu cavalo na Praça 7. Caiu em desuso, ninguém anda mais de cavalo na Praça 7, podemos tirar isso da nossa legislação para ela ficar mais simples. Depois, o presidente Gabriel fez uma medida na Câmara que foi fundamental, que é colocar a Comissão de Legislação e Justiça como uma comissão que pode matar projetos inconstitucionais. Qual que é a lógica da gente fazer um projeto que vai contra a nossa Constituição? E essa legislação de análise de impacto é uma tendência das câmaras municipais mais modernas, né, dos legislativos mais modernos, da gente fazer essa análise de custo, de impacto para o cidadão e também para o empreendedor, essa análise de impacto financeiro, né, para a gente começar a falar de dinheiro e mostrar para as pessoas que o dinheiro é um só. Ou ele vai sair do bolso do empreendedor pagando os impostos à prefeitura, ou vai sair do bolso do cidadão. E na hora da prefeitura gastar o nosso dinheiro, precisa ter mais responsabilidade. Mas aí, vereador, eu vou lhe fazer uma pergunta que tem a ver mais com a política e menos com a razoabilidade da proposta. Não está faltando que os vereadores se conscientizem exatamente disso, porque estamos falando de propostas que por vezes são apresentadas. Eu vou mencionar uma aqui que outrora esteve na Câmara Municipal. Sabe-se que não há competência da Câmara Municipal para tratar do anel rodoviário de Belo Horizonte. Não tem autonomia, não tem alcance jurídico para isso acontecer. No entanto, a gente viu chegar comissões formadas, reuniões, projeto apresentado e muito mais. Ou seja, há um componente político, inevitavelmente, que é utilizado pelos parlamentares para surfar determinados momentos ali num assunto que está em voga. Essa sua proposta não gera insatisfação por parte dos parlamentares, porque ao fim e ao cabo, está se cobrando deles também, mas responsabilidade com o próprio trabalho. Acho que é importante a sua pergunta, Guilherme, porque existem diferentes mecanismos para você levantar uma pauta na Câmara. Não tem problema nenhum o vereador falar do anel rodoviário, porque de fato impacta Belo Horizonte, é um assunto pertinente para a cidade. Mas você tem CPIs, você tem, né, para investigar determinados gastos da prefeitura, você tem as audiências públicas, você tem as reuniões, os seminários, você tem as visitas técnicas. E aí a ideia, né, a vida é feita de incentivos. A ideia é realmente colocar essa amarra no texto da Câmara, né, para que a gente tenha uma limitação clara, justamente para valorizar os outros caminhos, que são os caminhos corretos de fazer. Se lei não é o ideal, gente, e eu falo isso o tempo todo lá com a minha equipe pra gente quebrar a cabeça, porque eu não quero ser um gabinete que apresente tantas leis. Vamos fazer uma audiência pública, vamos fazer uma grande reunião, vamos encher esse plenário aqui com o pessoal e tirar uma política pública, uma indicação, um pedido de informação, uma emenda na LOA, uma emenda na LDO. Tem tanta ferramenta legislativa bacana que a gente pode usar, que ficar fazendo lei é o caminho mais fácil. E acho que a Câmara agora estava madura o suficiente. Eu tenho muitos colegas responsáveis, não à toa o projeto passou e o veto foi derrubado. O presidente Gabriel foi um grande apoiador desse projeto e a bancada do Novo também, porque a Câmara está mais madura. Eu falo com vocês que esses exemplos ruins que eu dei aqui são lá de 2017, 2016. Essa legislatura de agora tem uma produção legislativa mais, eu não vou dizer qualificada, porque eu não quero desmerecer os vereadores anteriores, mas ela está mais madura. Porque as coisas vão, de fato, evoluindo, os vereadores vão entendendo que o projeto até levanta a pauta, mas não resolve o problema, e aí a população vem e continua cobrando. Então, hoje a Câmara tem essa consciência de que ela precisa ser resolutiva. E aí os caminhos para resolver os problemas são diferentes, não só o projeto de lei. Isso é um amadurecimento legislativo que eu fico muito feliz de poder contribuir. A gente consegue ter uma dimensão de quantos projetos ruins, né, citados aí por você, estão hoje na Câmara? Hoje a gente tem muito menos projetos em tramitação. Foi um esforço do presidente Gabriel também, assim que assumiu, de limpar a pauta. Vários projetos foram retirados e vários projetos foram colocados em votação ou derrubados ou
feitas emendas ali para conseguirem ajustar o texto, né, de acordo com o que a prefeitura também entende que é possível implementar. E hoje nós temos pouco mais de 50 projetos, se não me engano, tramitando na Câmara Municipal. E aí eu acho que as discussões que já estão colocadas dessa legislatura são projetos muito pertinentes. Né? Não posso me comprometer com todos aqui, até porque vai que eu dou um voto não, amanhã vocês estão me cobrando ao vivo aqui. Mas são projetos que de fato têm um pano de fundo importante, que querem debater uma política pública, ou então que estão mexendo no nosso código de posturas, no plano diretor, enfim, questões urbanas, né? Não no plano diretor essencialmente, mas em leis anexas ao plano diretor. Questão da mobilidade, nós aprovamos muitos projetos nesse sentido. Questões da educação, que é a comissão que eu sou presidente. Eu hoje não vejo a Câmara com essa vocação para legislar projetos ruins ou simplesmente que chovem no molhado, que não mudam nada. Te falo que a gente conseguiu tirar o que tinha de passado aí desses projetos, mas eu não vou ter exatamente o percentual para te dizer, Thalita. Vereadora, eu quero passar também para a gente discutir, evidentemente, questões políticas que estão cercando a sua legenda. Tivemos há algum tempo algumas falas dentro do PSD cobrando ali um certo apoio cruzado, considerando que o governo Zema conta com o apoio da bancada do PSB, ou PSD, melhor dizendo, na Assembleia Legislativa. Foi ali cobrado uma certa contrapartida, dizer, mas por que os vereadores do Novo na capital mineira não apoiam a gestão do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD? Existe alguma possibilidade ainda aqui remota de que o Novo passe a ser base ou de alguma maneira ter uma relação mais próxima ao prefeito Fuad Noman partidariamente? Bom, Guilherme, o prefeito tem muito mais tempo de política do que eu tenho 12 anos que eu tô na política e eu nunca vi esse tipo de tomar lá da cá funcionar em termos de apoio. O apoio ele precisa ser construído em relação às pautas da cidade, em relação às demandas dos vereadores, do parlamento, em relação à agenda da prefeitura. Eu tenho a maior vontade de cooperar com a Prefeitura de Belo Horizonte nas agendas que eu julgo pertinentes. Nós temos uma série de pautas que precisam ser encaminhadas na cidade. Cadê a nossa melhoria da educação? Eu tenho uma bandeira muito clara de que a gente precisa recuperar o aprendizado das crianças. Já vim falar isso aqui várias vezes. Tem uma indicação de uma política pública para a Prefeitura para fazer um mutirão oftalmológico em todas as escolas e dar o óculos para essa criança não evadir em 2, 3 anos, porque ela não enxerga dentro de sala de aula. Se o prefeito quiser contar com o meu apoio nessas pautas, é óbvio que ele vai contar. Mas o Novo tem essa característica de ser um partido independente, de trabalhar por pautas. Acho que ser base, essa coisa tá muito antiquada. O Lula tá passando por essa dificuldade, o governador Romeu Zema tá passando por essa dificuldade e o Fuad também passa por essa dificuldade. O parlamento não é mais o mesmo. Não é dar tantos cargos pro vereador que ele automaticamente vira um fantoche na Câmara Municipal e vai votar tudo que você quer. Porque antigamente as pessoas não eram cobradas todos os dias no seu telefone. Hoje, o vereador até pode querer. Fala assim, eu não me importo muito com pautas, eu quero ser bem atendido na minha região, eu sou um representante aqui de um segmento. Para mim, o projeto por projeto, pouco importa. Tem vereadores que têm essa postura, é legítimo, foram eleitos para isso. Mas assim, hoje é impossível um vereador ficar alheio a qualquer pressão da sociedade. Então, essa negociação de se alienar da cobrança da população simplesmente em troca de alguma coisa e obedecer o prefeito é inviável. O Lula não vai conseguir fazer isso dando ministérios para meia dúzia de deputados lá no Congresso. O governador Romeu Zema não tem essa prática, inclusive apanhou muito no primeiro governo por não fazer isso e teve que encontrar caminhos de construção, projeto a projeto, pauta a pauta, com os interesses dos deputados, ainda que regionais, e o prefeito Fuad precisa aprender a fazer isso. Ele precisa entender que para Marcela, lei de liberdade econômica é uma coisa importante, que eu tenho pedido para ele há 1 ano e meio, e até hoje ele não mandou para a Câmara Municipal. Talvez ele tivesse a minha cooperação em várias outras pautas econômicas se ele tivesse mandado a lei de liberdade econômica. Na hora que o prefeito não faz isso, na hora que o prefeito não me recebe, na hora que o prefeito não me responde, ele me dá um incentivo para eu obstruir uma votação. Por que você está fazendo troca-troca, Marcela? Não, porque eu quero ser ouvida. Talvez a forma de ser ouvida quando você não é base, na visão do prefeito, é você chamar a atenção com os mecanismos parlamentares que você tem. Absolutamente legítimo. É assinar né? uma CPI, Claro. É fazer uma audiência pública convidando os gestores dele a prestarem contas, é fazer uma obstrução. E o prefeito precisa entender rapidamente que esse jogo existe.
Então a gente vai usar dos mecanismos para chamar atenção e isso não pode ser entendido como ofensa, como ele entende. Nossa, mas o PSD está cooperando lá na Assembleia. Por que o Novo está obstruindo a votação do empréstimo para obras ali na região do Isidora? Ora, prefeito, a gente tinha uma série de emendas. A sua secretaria não nos chamou para avaliar as emendas. Nós vamos obstruir para ser ouvidos. Foi a forma que a gente encontrou. Então, assim, eu não gosto, viu, dessa fala do prefeito, desse toma lá da cá, porque as pautas são diferentes, as agendas são diferentes e, poxa vida, são pessoas, são 3 representantes eleitos com diferentes públicos que precisam ser tratados como pessoas. Eu não estou num pacote que pode ser negociado em nome do governador, em nome do vice-governador, como se eu não representasse uma série de outros interesses que precisam ser ouvidos, né? A verdade é que eu gostaria muito que o prefeito levasse a bancada do Novo mais a sério, como parlamentares eleitos, recebesse a gente, entendesse as nossas demandas, porque ele vai ver que são pautas boas para a cidade. E que se não são boas pautas para a cidade, vamos colocar no parlamento para votar. Mas essa indiferença, ela minimiza a bancada como parlamentar e demonstra até uma soberba do prefeito que ele não está podendo ter, não, porque a base dele está se esfacelando na Câmara. Então, acho que era até bom ele contar com alguns parlamentares independentes para aprovar agendas importantes de 28 votos, por exemplo, que hoje ele não tem. Há pouco mais de um ano das eleições de 2024, a gente sabe muito bem que o jogo começa, inclusive com movimentações do Partido Novo. Ainda dá tempo do prefeito repensar nessa base ou nessa construção da base? Eu acho que o tempo está passando. Daqui a 6 meses, acho muito difícil o prefeito conseguir entregar qualquer outra coisa, até pelas limitações eleitorais. Se eu fosse ele, eu focava mais em terminar promessas que ele fez há um ano atrás, do que ficar anunciando novos projetos. E me desculpem aqui a expressão, megalomaníacos. O prefeito não tem condição de entregar uma moradia popular numa área do tamanho do Carlos Prates em 6 meses. O prefeito não tem condição de despoluir a lagoa em 6 meses. O prefeito não tem condição de fazer várias coisas que ele está prometendo, tipo reativar o Imaculada, em 6 meses. Então, acho que ele precisa cair na real e trazer as coisas, né, pôr a bola no chão mesmo e entender quais são essas pautas que dá ainda para fazer. Dá para lançar um projeto pedagógico de recuperação da aprendizagem, dá para lançar um projeto de, uma lei de liberdade econômica na cidade, que tramita 2, 3 meses e ela está aprovada, dá para fazer um processo de desburocratização. Essas coisas são concretas. Dá para resolver o transporte público, a questão da passagem, como foi resolvida junto com a Câmara. Existem pautas que estão mais perto, na cara do gol dele resolver, ao invés dele ficar abrindo novas frentes, porque ele tem pouco mais de 1 ano e meio para resolver isso tudo. Então, eu acho que dá tempo dele conseguir unir a Câmara em pautas específicas e urgentes para a cidade, porque a Câmara também não vai se furtar de debater essas coisas, mas construir uma base para ter tranquilidade, para aprovar essa agenda que é a demanda dele, eu acho inviável, porque o senso de urgência está em outras coisas, Thalita. E tá difícil dele continuar nessa prática de ignorar os vereadores e tentar atropelar, com uma Câmara que tá diferente. É o que eu expliquei na outra resposta. Ele precisa entender as demandas dos vereadores que não querem só cargo como ele acha que querem. A Câmara e a Prefeitura de Belo Horizonte chegaram a um termo, eu não posso dizer que exatamente se é um bom termo, mas a um termo para definir a volta da passagem a 4,50 para os próximos 6 meses. A solução, evidentemente, é temporária e há ainda outras discussões a serem levadas à frente. O presidente da Câmara já deixou muito claro que acha que a solução é romper o contrato e fazer uma nova licitação. A senhora compartilha dessa posição, acha que o único caminho é refazer uma licitação e se tem alguma ideia de que base utilizar se isso é o caminho, alguma outra experiência que não seja a da capital em termos de formatação está desenhada, a senhora pensa isso como, vereadora? Eu concordo, eu discordo do subsídio justamente por concordar que o contrato precisa ser refeito. Para mim, subsídio vai ser emergencial porque a gente está colocando água num copo furado. Esse dinheiro vai escorrer, não vai resolver o problema. E eu tenho uma série de conteúdos já, 3 anos de mandato, tem 3 anos que eu bato na tecla de que existem formas criativas da gente fazer o transporte público de Belo Horizonte sem depender do mesmo contrato que a gente tem hoje. Um exemplo, nós podemos ter formas de arrecadação de receitas fora do sistema público de transporte da passagem, A gente consegue ter a publicidade nos ônibus, a publicidade nas estações, o uso das estações para realização de eventos, exposições, shows. Eu já vi isso acontecer em vários outros lugares do mundo e a renda desses eventos pode ser convertida para financiar o sistema. Eu estou assumindo que a passagem não paga, mas eu estou te dando uma fonte que não é imposto do cidadão.
Então, é uma forma criativa também. É possível quebrar o transporte público em trechos menores. Então, essa lógica de 5201, lá do Jaraguá, que eu peguei a minha vida inteira, sai lá do ponto final, do lado do supermercado BH, na Avenida Sebastião de Brito, e vai até o final do Buritis. Sobe a raja inteira. Não tem condição uma linha dessa, você acha que ela vai andar vazia. Porque tem uma pessoa que está saindo do Dona Clara e querendo ir pro Buritis, e ela vai ocupar o trajeto no ônibus o tempo inteiro. E se a gente pudesse ter outras linhas, né? Uma linha que vai direto e no fim fica naquele pinga-pinga e atravessa de fato as regionais da cidade, outras linhas que abastecem só o centro para despejar o pessoal ali pelo metrô, por uma via mais rápido. Então a gente tem que quebrar o sistema de transporte conforme a demanda, e hoje o COP já tem como saber isso. Quantos são os passageiros, qual é o momento de fluxo, quais são as rotas mais sobrecarregadas, inclusive para reformular as linhas. Eu tenho certeza que tem trecho de Belo Horizonte que em alguns momentos do dia anda vazia. E isso não é muito bem aproveitado. E outras linhas que precisariam ter o triplo de ônibus para atender as pessoas. Onde está essa dinamicidade da mobilidade em Belo Horizonte? E digo mais, eu já estive em outras cidades do mundo também, em que a tarifa é modular. A tarifa em horários de pico, para pessoas que moram mais longe ou pessoas que vão fazer deslocamentos curtos, dias que são ali de turismo, que você está pegando uma pessoa que está com mais dinheiro para gastar, elas mudam. E isso consegue também reequilibrar o sistema. É como se fosse proporcional. Aí dá pra fazer várias combinações, tá, Alita? A gente pode cobrar mais da pessoa que tá indo numa distância talvez mais curta, porque ela podia estar indo a pé, por exemplo, ou indo de bicicleta. Cobra menos da que tá indo distante, porque eu não quero esse carro parado na rua 1h30 de deslocamento. E, por exemplo, cobra mais caro durante o final de semana, que é a pessoa que é turista, muitas vezes, que tá indo usar o transporte público por lazer e não o trabalhador. Assim, tem várias formas de fazer. Isso aí é conta Excel aberto, fazer essa estruturação para poder ver como funcionaria melhor esse equilíbrio mesmo da tarifa. Mas assim, em 5 minutos eu dei aqui 3 ideias para vocês que eu nunca vi serem consideradas na mesa na reformulação do contrato e que eu acho que é importante serem discutidas. Além, claro, da gente separar, né, quem cobra a tarifa de quem opera o sistema, para a gente ter mais transparência, conseguir auditar se são X viagens que são feitas por dia mesmo, para saber quanto que tem que entrar no caixa, se o dinheiro foi pago pelo Vale Transporte ou se foi na bilhetagem 1 a 1 ali das pessoas. Então, tem também medidas de transparência que dá para colocar como ganchos ali no contrato e que inclusive já são leis em Belo Horizonte, que a gente aprovou lá na Câmara Municipal para dar mais transparência para o sistema, porque com transparência a gente tem informação. E com informação a gente modela melhor esse sistema de transporte, porque hoje odeio usar essa expressão de novo, mas é uma grande caixa preta, né? Estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Marcela Trópia. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Essa hora você conhece bem, já participou várias vezes aqui com a gente. Para começar, candidatura própria do Novo no ano que vem? Provavelmente. Marcela Trópia como candidata a prefeita do Novo no ano que vem? Não, vou para reeleição, mas muito obrigada por considerar o meu nome. Novo contrato de ônibus para BH, possível até o final do atual mandato? Urgente para isso. A gestão FUAD até agora, de 0 a 10. 6. Nós conversamos com a vereadora Marcela Trópia do Partido Novo. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser.